Quem sabe a história universal seja a história da entonação de algumas metáforas. Jorge Luiz Borges. Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui com vocês novamente. Hoje então, pessoal, como diz no título do vídeo, para tratar de algumas relações breves, introdutórias e algo genéricas sobre poesia e símbolos, ou símbolos e poesia. Entendo que na nossa área seja fundamental que um estudante, uma estudante tenha essa abertura para uma leitura simbólica daquilo que está diante dos seus olhos, né? Seja no âmbito da poesia, ou seja no âmbito da prosa, enfim, é sempre conveniente que haja essa abertura. Para esta aula, né, para esse breve vídeo, eu me utilizo basicamente de duas obras, né? Faço uso aqui das leituras do Mário Ferreira dos Santos, no livro O Tratado de Simbólica, um livro que é da minha cabeceira, né? Eu sempre estou relendo todo ano, porque dada a importância que a mim me parece fundamental desse tema, e também sempre consulto aqui o Dicionário de Símbolos, o mais famoso, né? Nessa capa antiga amarela, agora tem uma capa nova, toda colorida, como fiquei sabendo recentemente. Bom, comecemos então pelas definições mais elementares, mas não por isso menos importantes, né? O que é um símbolo? Símbolo, o Mário Ferreira dos Santos nos explica, vem do grego symbolon ou symbolê, também em outra forma, que basicamente designava, melhor dizendo, um ato que era comum quando um grego se afastava de outro. Uma moeda, um óbolo, né, era rachado ao meio e cada uma das partes ficava com um pedaço deste óbolo. Após um tempo, né, para a conferência, para a segurança de que se tratavam das mesmas pessoas, havia um encaixe, e por isso a tradução da palavra símbolo, symbolon ou symbolê, é encaixamento. Sempre tem a ideia de junção, inclusive o prefixo syn, S-Y-N ou M, é sempre um indicativo, em palavras de origem grega, desta junção, né? Simbiose, sinestesia e aí por diante. Símbolo é então algo que encaixa. Encaixa o quê? Algo que estava ausente, mas que se faz presente. O símbolo, então, só é possível compreender o que é um símbolo se tivermos a noção de que ele sempre aponta, sempre indica para um simbolizado. Dessa forma, o simbolizado é e o símbolo tem. Tem o quê? Tem alguma relação, alguma indicação que aponta para este simbolizado. Este simbolizado pode ser de ordem religiosa, por exemplo, né? De uma maneira geral. Os dicionários de símbolos, os estudos simbólicos em geral tratam em algum momento não só dos símbolos na área artística, mas também e especialmente na área religiosa, justamente porque dá-se a entender que entre as religiões sempre há alguns simbolizados e um grande simbolizado, que é a própria divindade, que só pode ser aproximada, nós só podemos nos aproximarmos, melhor dizendo, deste grande simbolizado a partir deste tateamento simbólico. E aí, a explicação que o Mário Ferreira dos Santos dá, inclusive para as diferenças entre as grandes religiões, né, as religiões que possuem uma teologia manifesta e uma complexidade de símbolos conhecidos até a data de publicação desse livro, ele vai dizer que as grandes diferenças, na verdade, são diferenças superficiais de símbolos, mas que apontam para um mesmo simbolizado. Essa seria a proposta ecumênica do Mário Ferreira dos Santos, né? Na área de literatura, como funcionaria, né? Mário Ferreira dos Santos faz uma distinção muito interessante. Ele vai dizer, nós usamos símbolos por deficiência ou por proficiência. Ou seja, quando nós não conseguimos dizer algo, o símbolo nos aproxima daquele desconhecido. Ok? Por outro lado, há aqueles que utilizam símbolos de modo proficiente, ou seja, tendo uma consciência de que aquilo que está sendo traçado, está sendo descrito, apresentado como símbolo, tem sim uma potência de conhecimento, mas esse conhecimento não é necessariamente racional, mas é muito mais afetivo. Existe algo sempre de afetivo nos símbolos, o que torna muitas vezes uma certa parcela de compreensão simbólica muito subjetiva. Depende do sujeito ali, diante de uma determinada forma, estabelecer esse liame, esse apontar, esse indicar do símbolo em direção ao simbolizado. Os poetas, assim como os místicos, até me enrolei,
utilizam os símbolos de modo proficiente, ou seja, utilizam esses símbolos como um modo não arbitrário, mas reconhecendo notas naquele símbolo que apontam de alguma forma, mesmo e somente que parcialmente, para um simbolizado. E os símbolos, por definição, são inesgotáveis. Mário Ferreira dos Santos, filósofo brasileiro, no livro Tratado de Simbólica, diz a respeito do modo como os símbolos nos ajudam a expressar alguns sentimentos importantes. O homem moderno, predominantemente metropolitano, que perdeu os nexos simbólicos dos fatos, não vê bem a significabilidade das coisas. Elas são apenas fatos do seu mundo sensível ou, quando muito, intelectualizado através dos sinais e símbolos matemáticos. Tal fato não revela uma superioridade do homem moderno, porque nesse preciso momento em que ele esquece a via simbólica, ou que ele a perde totalmente, encontra-se só, coisa entre coisas, e a angústia que o avassala é mais o sentir de um vazio, de uma falta que o homem, por desconhecê-la, traduz pelo conceito que expressa sua grande ausência, nada. E se lhe perguntarem por que se angustia, entre espantado e atônito ele balbuciará apenas: não sei, angustio-me por nada. Ainda Mário Ferreira dos Santos aponta em determinado momento da sua explicação que os símbolos, a dialética simbólica, ocorre sempre de modo proporcional ao grau de participação que o sujeito tem com aqueles símbolos e especialmente com o simbolizado. O que significa isso? Participar, explica ele, é receber. É receber algo então. Né? Se eu participo de uma reunião, eu recebo algo daquela reunião. A depender então do recipiente que eu possuo para poder receber algo que está fora. Ok? Pressupomos então este postulado inicial. Sendo assim, os graus de participação naquele símbolo e naquela dialética simbólica vão depender justamente do quão envolvido, com o quão aberto o sujeito está para a compreensão daquele simbolizado. O que significa isso na prática? Significa na prática que, por exemplo, um símbolo religioso vai depender necessariamente da participação do sujeito com aqueles símbolos e especialmente com as noções que envolvem o simbolizado em questão. Então, um símbolo religioso específico apresentado para um ateu, isso não significa necessariamente que um ateu não possa participar de alguma forma desta dialética simbólica, mas necessariamente, e especialmente porque o símbolo envolve algo para além do raciocínio, da dialética racional estritamente, né? Envolve algo afetivo, isso faz com que este ateu perca algo desta dialética e ele participe muitas vezes muito mais num nível estético do símbolo do que propriamente envolvendo toda a dialética simbólica, como bem explica o Mário Ferreira dos Santos. Inclusive, coloco uma nota de rodapé, o Guimarães Rosa tem um livro de correspondências com um tradutor dele, o tradutor italiano, né, o Edoardo Bizzarri, e ele comenta em determinado momento que um crítico literário específico e tradutor também, muito famoso aqui no Brasil, que ele não conseguia compreender determinados elementos simbólicos da obra rosiana, justamente porque ele tinha uma perspectiva agnóstica. Isso fazia com que impedisse essa compreensão simbólica de determinados elementos. Né? Ele ia até um elemento estético, uma altura estética, mas não chegava às profundezas dos símbolos, que, como eu disse há pouco, todo símbolo, por definição, é inesgotável. Um símbolo vivo. O que é um símbolo vivo? É um símbolo que ainda continua gerando participações de sujeitos diante dele. E como isso ocorre na poesia? Um exemplo agora de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, um dos maiores poetas brasileiros, soube se apropriar de símbolos da tradição ocidental como poucos. É o caso, por exemplo, do símbolo da maçã, poderosíssimo na cultura judaico-cristã e também no mundo grego. Maçã. Por um lado te vejo como um seio murcho, pelo outro como um ventre de cujo umbigo pende ainda o cordão placentário. És vermelha como o amor divino. Dentro de ti,
Em pequenas pevides palpita a vida prodigiosa infinitamente, e quedas tão simples ao lado de um talher num quarto pobre de hotel. É impressionante como Manuel Bandeira, em 9 versos, consegue condensar tanta coisa, justamente pela característica fundamental da poesia, e nesse sentido a aproximação entre poesia e símbolo é inevitável. Se o símbolo tem essa potência de indicar para algo que ele não é, mas que está representando, a poesia fará então, em maior ou menor medida, a depender de quem estamos tratando, de qual obra, fará uso então de palavras que apontam para algo a mais que elas mesmas significam num nível de dicionário. E nesse sentido, esse poema tem uma análise brilhante do Davi Arrigucci Jr., está aqui nesse livro vermelhinho. Humildade, Paixão e Morte é o livro, é uma análise brilhante, na minha percepção, do poema Maçã. Ele analisa esses 9 versos e ele demonstra justamente essas várias camadas simbólicas que vão desde a própria definição do ser humano, essa ideia do cordão umbilical, né, das sementes da maçã, ou seja, a vida toda, o universo todo que está prenhe nessa maçã, que é representado como se fosse uma espécie de natureza morta, ao gosto de um pintor como o Cézanne, e por isso que eu coloquei uma das ilustrações como ali as maçãs de Cézanne. E aí, né, ele cita muito a propósito, inclusive, uma frase latina do Horácio, ut pictura poesis, assim como a pintura, a poesia, e estabelece uma relação brilhante entre essas duas artes, em cima deste símbolo, da carga simbólica que a maçã traz, que de alguma forma o ser humano todo está ali, o universo todo está ali, a mortalidade, a finitude, tudo está ali comportado num nível muito trivial. O verso final, que traz a maçã justamente para um nível muito prosaico, faz com que, bem ao gosto modernista e sobretudo ao gosto do Bandeira, nós tivéssemos como uma espécie de microcosmo, né? Todo ali reunido nesta maçã. Utilizando uma expressão do José Guilherme Melchior sobre o Drummond, e não o Bandeira, uma espécie de verso-universo. Ou seja, em uma linha poética, nós temos todo o cosmos reunido. E podem crer, esse símbolo poderoso foi sim utilizado de modo muito proficiente pelo Bandeira. Mas, para fechar esse vídeo, há casos também em que o eu lírico, e alguns momentos da poesia isso ocorre, o eu lírico pretende e prefere e precisa retirar, esgotar a carga simbólica, justamente porque o símbolo é como se fosse uma camada a mais que está entre o sujeito e a própria coisa. E nesse sentido me lembro de Alberto Caeiro, o mestre dos heterônimos de Fernando Pessoa, e deixo então, para fechar esse vídeo, um comentário breve ali e a leitura de um dos poemas que está no O Guardador de Rebanhos. Ok? Espero que vocês gostem e deixo meu abraço já. Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, evidencia em seus poemas o quão necessário é se evitar os símbolos quando se busca ir em direção às coisas mesmas. Olá, guardador de rebanhos, aí à beira da estrada, que te diz o vento que passa? Que é vento e que passa, e que já passou antes e que passará depois. E a ti, o que te diz? Muita coisa mais do que isso. Fala-me de muitas outras coisas, de memórias e de saudades e de coisas que nunca foram. Nunca ouviste passar o vento. O vento só fala do vento. O que lhe ouviste foi mentira, e a mentira está em ti.